Mateus capítulo 5. Hoje o nosso tema fala sobre a igreja paganizada. E nós vamos meditar a respeito desse tema, observando o que nos diz as Escrituras, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13 em diante. Mateus 5, 13 a 16. Vamos colocar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus, louvado seja o teu nome. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos use e abençoe a nossa vida para entendermos a tua mensagem nessa manhã. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Meus irmãos, o paganismo é um dos maiores inimigos da igreja contemporânea. Segundo Dutra, o termo pagão vem do latim pagani, significa homem do campo. Os pagãos eram pessoas que viviam distantes das cidades e que tinham contato com o cristianismo, que não tinham contato com o cristianismo. Então praticavam as religiões primitivas relacionadas à adoração à natureza, principalmente. E depois o termo passou a ser aplicado a todos os que professam religião que não é cristã. E nós podemos perceber nos nossos dias que o homem está decepcionado com o racionalismo, está buscando espiritualidade, porém uma espiritualidade sem Deus. Nós vemos uma cultura de caminhos que o homem diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Esse é o raciocínio da nossa época. E nós também vemos a rejeição à verdade absoluta. E a somatória disso leva o homem a colocar, então, práticas pagãs no seu dia a dia. E também dentro das igrejas, no meio das igrejas. Vejamos alguns exemplos. Crença na reencarnação, filosofia religiosa por trás do yoga, elementos da mãe natureza, Deus a natureza, o sincretismo de religiões, como, por exemplo, imagens relacionadas que foram misturadas a deuses pagãos, os rituais do ocultismo, a mistura da própria ciência com o ocultismo em alguns casos, a crença de que todos os caminhos levam a Deus, como eu já disse, e também práticas pagãs dentro da própria igreja protestante. Como diz o autor da revista, para quem leu, nós temos um liquidificador de crenças na atualidade. E aqui nós vemos um texto especial, um texto que Jesus está ali no famoso Sermão do Monte, e ele chama a multidão, prega para a multidão, ensina especificamente ali para os seus discípulos, e ele diz o seguinte, olha, nós devemos ser sal e luz. E no momento onde era uma transição do Velho para o Novo Testamento. E ali nessa transição, se a gente pensar um pouco no contexto lá dos judeus, aquele povo não tinha mais a força militar de Davi, lá no Antigo Testamento. Não tinha também a prosperidade da época de Salomão. Não tinha uma força reformadora da época de Esdras e Neemias após o exílio. De fato, se a gente olhar de uma forma humana, de uma perspectiva humana, o judeu estava em decadência. Estava ali sob a força do Império Romano, que dominava o mundo. Eles ainda tinham ali o templo de Zorobabel, mas era cheio de tradições humanas, de ordenanças criadas pelos homens. E além disso, a saúde do povo não era muito boa. Veja quando Jesus chegou, quantos milagres ele fez. Então a situação era difícil. E eles eram influenciados também pelo paganismo naquela época, pois era praticado no meio do povo. E Jesus, naquele momento, chama os discípulos a serem sal e luz no meio desse contexto todo, no meio do paganismo especial. E como ser, então, sal e luz? Como ser diferente dentro de um mundo pagão? Duas coisas que Jesus colocou aqui. Estando no mundo e não sendo do mundo. Vamos ler o versículo 13 todos juntos de novo? Diz assim,
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, em primeiro lugar, Jesus está nos chamando a estar no mundo, mas não ser do mundo. O sal, sabemos todos, é um elemento que tem várias propriedades, e duas delas destacam, que é o sabor e a capacidade de preservação. O sal ali no meio da carne influencia a carne, muda o sabor, não muda? Aqueles que gostam de fazer um churrasco aqui, põem o sal lá na carne. Alguns colocam até muito sal na carne, mas ele muda o sabor. Mas além disso, na época onde não tinha ainda geladeira, freezer, o pessoal o que fazia? Guardava, preservava a carne colocando sal. E ele preservava para que a carne não apodrecesse. Então os discípulos, pensando nesse contexto, viam exatamente o que Jesus queria deles. Que eles estivessem ali no mundo, mas não fossem no mundo. Que, pelo contrário, eles influenciassem o mundo. Eles deveriam levar a palavra de Deus e conservar, preservar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, para que a sociedade não se corrompesse. E já no momento da comida, eles deveriam ser um sabor, o sal. Mesmo diante de uma sociedade cheia de misturas, você põe o sal lá, a comida pode não estar boa, mas se tiver um salzinho, já dá uma mudança na comida. Não é isso? E se alguém perguntar, por que a comida está assim, está bem temperada, é a oportunidade que você tem de levar o Evangelho do Senhor Jesus. A gente vem com o sal, mas a gente aponta para aquele que é o verdadeiro alimento, para Jesus Cristo. E hoje nós teremos ceia. Será o momento de pensarmos a respeito do que Jesus fez por nós. João 6,48 diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós chegamos com sal, mas o alimento verdadeiro é Jesus Cristo. Nós levamos Jesus Cristo para essa sociedade que está cada vez mais misturada, cheia de culturas, cheia de ideologias. Em segundo lugar, o texto nos chama a brilhar, a não ser do mundo. Em segundo, a brilhar, não é? Jesus chama os discípulos a brilharem a luz nesse mundo em trevas. Versículo 14 a 16, vamos ler juntos? Vós sois, vamos ler todos juntos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, no segundo lugar, nós percebemos aqui que nós devemos, que o crente, o discípulo foi chamado, e o crente chamado a iluminar o caminho, iluminar com as Escrituras. A palavra de Deus, meus irmãos, é que traz a verdade, a realidade sobre o mundo. E é ela que deve iluminar o caminho, o nosso caminho, e também o caminho do mundo. Obviamente, muitas pessoas querem continuar nas trevas, elas estão apaixonadas pelas trevas, e querem continuar lá. Mas o crente leva a luz do mundo, leva a verdade das Escrituras. E ao expor corretamente as Escrituras, os discípulos mostrariam, então, que existiam práticas falsas, práticas pagãs, assim como nos nossos dias, quando nós levamos a palavra de Deus verdadeiramente. Ela mostra que algumas práticas estão erradas. A luz permite que nós vejamos com precisão o caminho. Podemos trilhar o caminho certo. E o único caminho que devemos trilhar é Jesus Cristo. A palavra de Deus vai apontar para Cristo. E é Ele que nós devemos seguir. É Ele que tem a solução para os problemas do mundo. Por mais que o mundo pense o contrário e quer afastar a igreja, quer afastar a religião, quer afastar Cristo da sociedade. Ele é a solução. Jesus Cristo é a solução. E a luz ela é colocada em evidência para que todos vejam, para que o caminho fique iluminado em todo lugar. Então, Jesus também o Senhor nos coloca em evidência em vários lugares. Para quê? Para mostrarmos a sua luz. Quando nós passamos por Esther, nós vimos que Esther foi colocada como rainha lá da Pérsia. Para quê? Para mostrar a luz. Onde nós estivermos, onde nós fomos colocados, nós ali estamos para levar a luz de Jesus Cristo.
Esse é o lugar. Só ela pode redimir os corações, mudar o que está dentro do coração, tirar o pecado. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Concluindo então, meus irmãos, nós temos essas atribuições, de diversas atribuições da igreja. Essas duas são importantes, de sermos sal, de sermos luz. E Jesus Cristo, então, chama a igreja a levar a palavra, a levar os princípios, a mensagem verdadeira para o mundo. E essa ação se faz com uma vida diferente, e não uma vida igual à vida mundana. É diferente a nossa vida. É uma vida baseada nos princípios divinos, nos princípios bíblicos. E essa ação se faz, então, falando das boas novas do Evangelho, falando de Cristo para o mundo. Veja que na época da Reforma foi um momento importante onde muitos homens se levantaram assim. Foram colocados em lugares que Deus colocou para que eles transformassem a sociedade. Eles levantaram a luz, eles viveram como sal, eles influenciaram. Eles falaram: olha, não é assim que se vive. Cheio de misturas, principalmente a igreja ali dominava, e dentro da própria igreja se levantaram então esses homens, levantando a palavra verdadeira do Senhor. Eles não se misturaram às tradições pagãs que estavam na própria igreja na época, mas eles fizeram diferença, segundo o verdadeiro embaixador de Cristo nessa terra, seguindo os princípios do Senhor. Assim é o crente, meu irmão. Meus irmãos, assim somos nós que devemos influenciar a sociedade, levar a boa cultura. Qual que é a boa cultura? Aquela que o Senhor Jesus nos dá, por meio da palavra dele. Essa é a boa cultura. Então, como viveremos nesse mundo? Nesse mundo paganizado que é o nosso também. Como viveremos? Influenciando o mundo com a cultura cristã. Então, são necessárias ações intencionais da nossa parte. Se ficarmos só do lado de cá, o que eu quero dizer do lado de cá? Assistindo. Eu pergunto para você, enquanto está em casa assistindo televisão, você está influenciando quem? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Enquanto você está acompanhando as suas mídias sociais, você está influenciando ou sendo influenciado? A nossa vida deve estar presente na sociedade. O sal, ele entra no meio da carne, nós temos que estar ali presentes. Mas sem ser do mundo. Então, se estamos no trabalho, ali devemos influenciar, ali é o lugar de influenciar. E se você está no trabalho e tem uma vida conforme os padrões divinos, conforme a Escritura, certamente alguém vai olhar e falar: puxa, por que essa pessoa é diferente? Por que ela não fala igual a gente? Por que ela não veste igual a gente? Por que ela não... Algumas coisas que a gente quer fazer, ela fala: não, isso eu não vou, não. Está influenciando. Porque o crente vai lá e faz as coisas previstas nas Escrituras, conforme Deus prescreve. E o mundo observará. Muitas vezes não aceitará esse estilo de vida. Mas estamos ali exatamente para salgar, não permitindo que a sociedade apodreça rapidamente. Se estamos na escola, estudando, agiremos conforme está nas Escrituras. Obedientes ao Senhor Jesus, pacientes, amorosos, com a boa palavra, edificantes. Muitos ficarão incomodados, pois o sal, o que o sal faz? Ele aumenta a retenção da água na carne. Os churrasqueiros aí sabem, né? Você colocar muito sal ali, fizer uma capa de sal na carne, o que vai acontecer? A água não vai sair, vai ficar ali dentro, não é? A carne vai ficar macia. O sal segura a água, meus irmãos. Nós, como crentes do Senhor, nós devemos segurar a água viva no meio da sociedade. Nós devemos levar essa palavra do Senhor para que a carne continue ali macia, para que a carne continue preservada. O crente ajudará a manter essas propriedades da água viva do Senhor Jesus. Viveremos no mundo sem sermos do mundo. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos mostrando Jesus Cristo
ao mundo. Quando estamos no mundo e vivemos diferente, ficamos em destaque. E ali alguém vai perguntar, por que você não faz isso? Ou por que você faz isso? É o momento de você falar de Jesus Cristo. Por que você age de forma diferente? Por causa do Senhor Jesus, que mudou a minha vida, mudou a minha história e pode mudar a sua. É por causa de Jesus Cristo, é por causa do Senhor que criou todas as coisas no mundo maravilhoso. Mas as pessoas pecaram, o homem pecou e errou. E Ele mandou Jesus Cristo, que veio, se encarnou e se entregou por nós. Qual o problema da sociedade? Quer viver sem o Senhor Jesus Cristo. O crente vai falar, olha, não é possível. Nós só teremos uma solução para a nossa vida com o Senhor Jesus. Isso em todas as áreas da nossa vida e das todas as esferas da sociedade. A verdadeira espiritualidade e única espiritualidade saudável é o Espírito Santo habitando em nós, é o Senhor Jesus. Devemos buscar o Senhor Jesus e mostrar isso para a sociedade. Portanto, sejamos sal da terra e luz do mundo, ensinando e preservando a cultura cristã diante do crescimento do paganismo. Que Deus nos abençoe grandemente.